bem, caros telespectadores, telespectadoras, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando na classe de adultos, neste trimestre, a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. O comentarista da lição deste trimestre é o pastor Ezequiel Soares e nós, semana passada, estudamos a respeito da Bíblia, a autoridade da Bíblia, que é o nosso fundamento, a nossa base de vida, de conduta e de fé. Hoje, na lição 2, nós iremos estudar, e tem o título assim da lição, o único Deus verdadeiro e a criação. O texto áureo se encontra no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12, versículo 29, diz assim o texto áureo: E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Muito bem, esse é o texto áureo e a verdade prática diz o seguinte: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Muito bem, nós estamos dando início ao nosso programa. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui a postos, pronto para iniciar a nossa conversa, o nosso debate. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição deste trimestre da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição de número 2 tem como título O único Deus verdadeiro e a criação. Então nós vamos, ao longo desta lição, falar sobre a questão do monoteísmo judaico, monoteísmo cristão. Vamos falar sobre esta crença fundamental do cristianismo, que é o monoteísmo, a crença em um único Deus. Depois nós vamos falar sobre a questão da criação, e mostrar que esse único Deus vivo e verdadeiro também é o Criador dos céus e da terra, e vamos aqui fazer um contraponto, aqui, contrastar essas duas visões, que é o criacionismo e o evolucionismo, tão debatidos atualmente, e vamos compreender a narrativa da criação. É importante a gente entender que Deus, Criador dos céus e da terra, o único Deus vivo e verdadeiro, Ele é um Deus que criou, Ele criou todas as coisas. Então este vai ser um enfoque importante na nossa lição de hoje. E o tópico 1 da nossa lição, que diz o único Deus verdadeiro, ele chama atenção logo aqui no tópico 1.1 para o Shema, que é uma declaração em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4. Então, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, esse mandamento, inclusive, perguntaram a Jesus, lá em Marcos, no capítulo 12, perguntaram a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, e Jesus repetiu o Shema. Jesus, ele citou Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, dizendo: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa palavra Shema é a palavra hebraica, é a transliteração do hebraico para o verbo que aparece no versículo 4, ouve, Israel. Então, esse verbo ouvir, o Shema, significa ouvir, obedecer. Então, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso era muito importante para os israelitas, uma vez que eles estiveram lá no Egito, na época que eles eram escravos no Egito, e tiveram contato com muitos deuses egípcios, com muitos deuses pagãos, com muitas divindades pagãs ali no Egito. Então,
Agora, na terra prometida, sob o comando de Moisés, né, e sob a orientação de Deus ali naquela teocracia, Deus precisava ensinar para eles, ensinar para aquele povo a respeito do monoteísmo, a respeito da crença na existência de um único Deus. E aí a gente, é lógico, imaginar que não tem como existir mais de um Deus. Se Deus é soberano, se Deus é todo-poderoso, se Deus é criador dos céus e da terra, então não tem como ter mais de um Deus com essas qualidades, com esses atributos. Só deve ter, sim, um único Deus. E a divulgação dessa crença monoteísta no mundo começou principalmente através de Abraão, porque antigamente, no mundo antigo, era muito comum o politeísmo, né? As pessoas eram politeístas, elas acreditavam em vários deuses. Mas Deus começou a se revelar aos homens, e nós vemos aí, antes de Abraão, nós vemos, por exemplo, Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque, ele era monoteísta, e depois Deus chamou Abraão, e fez aquelas promessas a Abraão, e dele faria uma grande nação. Então, o povo judeu, que são os descendentes de Abraão, se destacou na história da humanidade como a primeira nação monoteísta, o primeiro povo, a primeira etnia a adorar somente um Deus, a adorar um único Deus. Então isso é muito importante. Depois dos judeus, nós vemos aí a questão dos cristãos, e depois dos cristãos vieram aí os muçulmanos. Então, quando a gente estuda aí na história, os livros de história traz essa informação que as 3 grandes religiões monoteístas do mundo são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Só que lembrando que o islamismo, quando surgiu, ele surgiu mais ou menos no século VII depois de Cristo. Então, quando o islamismo surgiu, o cristianismo já estava aqui na Terra um bom tempo. Então, pastor José Roberto, o monoteísmo foi inaugurado aí, principalmente entre os judeus, entre os descendentes de Abraão. Muito bem, então o ponto 1.2 da nossa lição trata justamente a respeito do monoteísmo, que é uma composição de 2 palavras gregas. Mono quer dizer um e theos quer dizer Deus. Então nós cremos pela Bíblia que existe apenas um Deus somente. Inclusive o pastor Fábio já fez alusão a isso, remetendo ao Shema, né? A declaração de fé do povo hebreu, lá de Daniel 6:4, que diz que o Senhor, nosso Deus, é único. Portanto, a crença bíblica é de que Deus é um. E esse monoteísmo, ele está em oposição ao politeísmo. Algumas nações antigas acreditavam e adoravam vários deuses. Na Grécia, em Roma, então vários deuses do panteão eram adorados, haviam deuses e semideuses. No entanto, nós observamos que na origem da crença judaico-cristã, a doutrina bíblica ou das Sagradas Escrituras é sempre de que Deus é um. As 3 principais religiões e as maiores religiões do mundo, inclusive na atualidade, são religiões monoteístas. Nós destacamos o judaísmo, que na verdade o cristianismo vem do judaísmo. Nós somos descendentes pela fé de Abraão. Abraão é o pai da fé, o pai daqueles que creem, e ele foi chamado lá do meio da sua parentela para que uma nação fosse construída a partir dele, um povo, uma nação, e a partir daí o povo de Israel passou a adorar aquele que era e que é o único Deus, que se revelou a eles por vários nomes. Cada nome desses tem a ver com uma qualidade, um atributo de Deus, e ele foi conhecido, inclusive, e geralmente é chamado por Adonai, ou meu Senhor. Depois o cristianismo assumiu a crença em um só Deus. Na próxima semana nós vamos estudar aqui a doutrina da Trindade, e nós vamos mostrar que Deus é 3-1. Não é que sejam 3 deuses, mas é um Deus
que se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o islamismo, que é uma religião que, como o pastor Fábio já destacou, surgiu depois do cristianismo e a partir das revelações supostas que Maomé teve, e os seus escritos revelam também um único Deus, sendo que o Deus do islamismo não é o Deus Adonai dos hebreus, não é o Deus Jesus, ou Adonai e Jesus dos cristãos, mas um Deus denominado de Alá. É assim que os muçulmanos, ou os adeptos do islamismo, se referem a esse Deus. Então, resta a você fazer uma avaliação e conceber, a partir da orientação bíblica, de que o que nós temos aqui é a revelação de um Deus que, desde as Sagradas Escrituras e lá dos antigos tempos, se revelou a Abraão, e esse Deus é de fato o único Deus, e esse Deus é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos um sermão muito bonito, expresso por Paulo lá em Atenas, no qual ele faz essa defesa diante daquele grupo de pessoas, inclusive filósofos que ali estavam, e ele faz a defesa dizendo que só existe um Deus e que nele nós vivemos e nos movemos, e que esse Deus não é outro senão o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco, convidamos você a permanecer conosco e voltaremos em seguida. Muito bem, queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate para o segundo bloco do programa de hoje. A lição em estudo é a lição de número 2, o único Deus verdadeiro e a criação. O pastor José Roberto concluiu aqui o comentário do tópico 1.2 e agora vamos começar aqui o comentário do tópico 1.3 da nossa lição, o monoteísmo judaico cristão. É importante não somente que a religião seja monoteísta, mas também de igual importância saber que Deus é esse. Porque não adianta a pessoa dizer, eu adoro só um Deus, eu sou monoteísta, mas isso não garante que a pessoa está adorando e servindo ao Deus verdadeiro. É o caso aqui dos muçulmanos que servem a Alá, e Alá não é o mesmo Deus da Bíblia. Alá não é o mesmo Deus dos judeus e dos cristãos. O mesmo Deus dos judeus é o mesmo Deus dos cristãos, porém diferente de Alá, que é o Deus dos muçulmanos. Então isso é importante que fique muito claro. E Jesus, quando estava aqui na terra, chegaram para Jesus, conforme Marcos 12, 28, e perguntaram qual é o principal de todos os mandamentos. E Jesus respondeu em Marcos 12, 29. O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Jesus estava aqui ratificando o Shema, que já falamos aqui no tópico 1.1. Jesus citou Deuteronômio 6 e 4, que essa era a principal confissão de fé dos judeus. E Jesus com isso também estava reafirmando que ele era monoteísta e reafirmando que o mesmo Deus dos judeus também era o mesmo Deus dos cristãos. É muito importante essas definições, e Deus em vários momentos, em várias ocasiões no Antigo Testamento, quando aparecia para os profetas, quando falava para o povo, Deus gostava muito de usar a expressão dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus gostava de definir, não pode ter essa ideia muito pluralista com relação à divindade, porque só existe um Deus, e ele é o único que é o Deus da Bíblia. Então Jesus, ele reafirmou essa questão do monoteísmo, dizendo que o Deus dele, o Pai a quem ele orava e a quem ele servia, era Jeová Adonai, o Deus dos judeus. E isso também foi também reafirmado pelos apóstolos. Por exemplo, apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, ele disse assim: todavia, para nós,
há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então aí, Paulo reafirmando o monoteísmo judaico cristão e escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo também diz que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, assim o Novo Testamento reafirma a questão do monoteísmo, e o Deus dos cristãos é o mesmo Deus dos judeus. Porém, os judeus, eles não creem que Jesus é o Messias. Os judeus, eles não creem na doutrina da Trindade. Mas nós, cristãos, cremos na doutrina da Trindade, vamos estudá-la na próxima lição, e nós cremos, conforme a revelação bíblica, né, que o Deus dos judeus é o mesmo Deus dos cristãos. E este Deus, meu querido telespectador, ele é Deus por natureza. Deus, ele não foi consagrado a Deus. Deus não recebeu um título de Deus. É diferente, muitos reis, muitos imperadores que governaram aí ao longo da história da humanidade, e até uns que estão aí no poder hoje em dia, eles se acham deuses, eles se consideram deuses, alguns se acham messiânicos, iluminados, achando que não é um homem qualquer, mas que tem uma centelha divina aí, e outros até acham que é Deus mesmo. Mas nós sabemos pela Bíblia Sagrada que só existe um Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que é Deus por natureza, que é o Senhor Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Jesus Cristo, o Deus dos apóstolos, o Deus da igreja, o meu Deus e o seu Deus. Então este é o único Deus verdadeiro, que ele existe por si mesmo. Moisés, quando teve aquela visão lá da sarça ardente, lá em Êxodo, no capítulo 3, Deus se revelou a Moisés dizendo que eu sou. Então Deus, ele existe por si mesmo, e ele é todo-poderoso. No tópico 2 da nossa lição, temos aqui, pastor José Roberto, toda a questão da criação versus evolução, sobre um debate sobre a questão da origem do universo, da origem da vida, da origem do homem, e eu vou pedir para você comentar aqui o tópico 2.1, mas antes de você entrar aqui nesse comentário, eu gostaria de ler um versículo, alguns versículos na palavra de Deus, aqui no Salmo 19, versículos 1 e 2, são dois versículos muito interessantes aqui no Antigo Testamento, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então aqui mostrando que a natureza, ela traz as digitais, revela este Deus Criador. Muito bem, é isso mesmo, pastor Fábio. Esse ponto 2.1 da nossa lição trata sobre o modelo criacionista. Só para contextualizar o amado telespectador, telespectadora, é importante que nós destaquemos que existem concepções diferentes a respeito desse tema, e a principal diferença está entre o criacionismo e o evolucionismo. E, por incrível que pareça, é possível também, como nós temos visto alguns teóricos e adeptos da ciência fazerem, tentar conciliar esses dois aspectos. No entanto, nós observamos que o nosso comentarista aqui, ele coloca de forma dicotômica, destacando a questão da criação versus a questão da evolução. Então, deixe-me explicar no tocante à questão do criacionismo. Bem, à guisa de introdução, eu gostaria de ressaltar que a Bíblia é clara em relação à revelação de um Deus criador. Logo no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, está aí, inclusive, que é o texto bíblico em classe da nossa lição, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o verbo criar remete aí a um sujeito, e o sujeito dessa criação é Deus. Então nós não podemos negar,
com base nas Sagradas Escrituras, de que o universo, o próprio autor da Epístola aos Hebreus, aqui no versículo 3 do capítulo 11, ele diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o próprio autor bíblico aqui reforça que tudo aquilo que nós vemos foi criado por Deus. Agora, ele assegura que nós sabemos disto por meio da fé. Então, daí vem uma concepção importante que eu gostaria de defender. Nós, cristãos, do ponto de vista da revelação, nós asseguramos que nós cremos pela fé na palavra de Deus e nas Sagradas Escrituras que o mundo foi criado por Deus. Mas, deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Existe uma ala dentro do criacionismo que é um criacionismo científico, do mesmo modo que existe um evolucionismo científico. Talvez você nem saiba disso, mas eu quero lhe convidar a você permanecer conosco. Nós vamos fazer um breve intervalo e aí eu vou falar para você sobre a teoria do design inteligente. Você já ouviu falar a respeito? Muito bem, estamos de volta e tratando aqui sobre o modelo criacionista e essa relação entre criação e evolução, que é o ponto 2.1 da nossa lição. Conforme nós falávamos no bloco anterior, existem duas abordagens distintas e que são científicas em relação à origem de todas as coisas e do universo. Uma teoria é a teoria materialista, que é uma teoria que pressupõe que a matéria sempre existiu, que a matéria é eterna e que, portanto, não haveria necessidade de um criador. Por outro lado, pouca gente sabe, existe um movimento científico muito forte, criacionista, que não necessariamente depende da Bíblia, porque aí uma distinção precisa ser feita. Nós, os teólogos cristãos, acreditamos que Deus criou todas as coisas por causa da revelação, por causa daquilo que a Bíblia diz. E existe até alguns teólogos que acreditam que Deus criou, mas que Deus teria criado através de um processo evolutivo. Eu vou citar o exemplo de um cristão famoso, que é o Francis Collins, né, que escreveu um livro aí sobre a linguagem de Deus, que ele se diz um cristão criacionista evolucionista. Muito bem, mas talvez você não saiba que existem pessoas que defendem que Deus criou todas as coisas a partir de um ponto de vista científico e eles se baseiam numa teoria chamada design inteligente. Tem um expoente no Brasil, um pesquisador que se aprofunda muito nessa área, que é o Adalto Lourenço. Você pode procurar informações aí na internet, nas redes sociais, no YouTube, né? E você vai encontrar muitas informações e estudos que ele tem feito com o objetivo de mostrar que, de fato, o universo e o próprio ser humano foi criado por Deus. Ainda que você não dependa da revelação e da Bíblia, você vai constatar, através de métodos científicos, de que, de fato, há um Criador de todas as coisas. Então, Pastor Fábio, me parece assim uma teoria um tanto confusa, porque são muitas informações, mas esperamos que o nosso telespectador consiga fazer essa distinção aí entre materialismo, entre design inteligente, criacionismo, e entender que existem perspectivas que tentam incluir essas abordagens e alguns que tentam excluí-las. Isso mesmo, pastor José Roberto. Esse modelo criacionista é interessante mostrar para os nossos queridos telespectadores que existe o criacionismo científico e existe o criacionismo bíblico. São duas correntes aí criacionistas. Esse criacionismo científico, também chamado de design inteligente, são pesquisadores que reúnem uma série de evidências científicas de que tudo o que existe foi criado,
que existe um Criador. Então, com base em argumentos científicos bastante sólidos, eles mostram de forma muito contundente que realmente é impossível de existir tudo que existe ao acaso, mas que foi causado por um ser, por um Criador. Agora, o criacionismo científico não se preocupa em apontar ou descobrir ou dizer quem é o Criador. O criacionismo científico ou design inteligente se preocupa apenas em dizer, em mostrar pela ciência que realmente existe um Criador. E eles dizem que esse negócio de dizer quem é o Criador é coisa da teologia, é coisa da fé. E a Bíblia diz que o Criador é Jeová, diz que o Criador é Deus. Então nós, como cristãos, concordamos com esse criacionismo científico e vamos além dele, vamos muito além dele e dizemos que o Criador é Jeová. Se não tivesse o criacionismo científico, mesmo assim, pela fé, nós acreditamos que Deus ele é o Criador de todas as coisas. Mas aqui no tópico 2.2 da nossa lição fala sobre o modelo evolucionista, que é o modelo ensinado aí pela academia, por uma grande parte da academia, ensinado aí nas escolas e na mídia, é o modelo, vamos dizer assim, hegemonicamente conhecido. Às vezes tem pessoas que acham que toda academia, todo cientista é evolucionista, mas não é verdade. Mas é o modelo que está predominando aí na sua divulgação, é o modelo evolucionista. Então eles dizem, de modo geral, pregam que o universo surgiu aí através de uma explosão, o Big Bang, que surgiu e está em constante expansão e que a matéria e a energia estão constantemente interagindo e formando novas coisas, e diz que no início os átomos e a energia se juntaram para formar as primeiras moléculas, e essas moléculas se juntaram umas com as outras para formar os primeiros tecidos, a primeira célula, para formar a primeira célula, e aí formou o primeiro ser vivo unicelular, e foi evoluindo até chegar à forma mais evoluída de vida da Terra, que é o ser humano. Esse é o modelo, e prega que essa evolução do ser humano e de outras espécies se deu através do processo de seleção natural, em que os indivíduos mais fortes e mais adaptados ao meio, eles sobreviviam e passava aos seus descendentes as suas características, e assim surgiu todas as formas de vida. Então esse é o modelo evolucionista, mas o fato é que a gente, quando compara as evidências científicas do criacionismo científico, deixando um pouco a teologia de lado ou a fé de lado, analisando somente sob um prisma da ciência, analisando os argumentos do criacionismo científico e avaliando os argumentos do criacionismo ateu ou do evolucionismo, ateu ou evolucionismo agnóstico, a gente vai observar que é preciso ter mais fé para ser evolucionista do que para ser criacionista. Os argumentos do criacionismo científico são muito mais bem embasados, muito mais lógicos, de modo que essa doutrina, essa teoria evolucionista, ela carece de melhores fundamentos, e é preciso ter mais fé para ser evolucionista do que para ser criacionista. Ao longo da história, alguns cientistas cristãos têm tentado conciliar essas duas coisas, e aí tem o evolucionismo teísta e tal, que tenta juntar essas duas coisas, que é um perigo, é um problema. A gente precisa ter muito cuidado com isso para não comprometer os fundamentos do criacionismo. Porém, não podemos negar
que existe a adaptação das espécies no meio ambiente. Não podemos negar que existe evolução dentro de cada espécie. Uma espécie ela pode se adaptar melhor a um lugar do que outro, e isso é uma coisa providencial do Criador para que aquela espécie sobreviva às mudanças do meio ambiente. Então, essa evolução dentro da espécie, não vamos dizer assim evolução, mas essa capacidade de adaptação ao meio e de sobrevivência nas diferentes situações, isso é importante, até é providência do Criador para poder aquela espécie sobreviver. Eu quero terminar esse bloco lendo aqui Romanos, capítulo 1, versículos 19 a 21, que diz assim a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 19 a 21. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. É isso que a gente observa nessa corrente evolucionista, e ficam muito cegos e não percebem, não enxergam e não veem as digitais de Deus, do Criador, em toda a natureza. Mas, meu querido telespectador, já chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Vamos fazer uma breve pausa e já já retornaremos para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta tratando aqui sobre a relação entre criação e evolução à luz das Escrituras, da Bíblia Sagrada. E o ponto 3 da nossa lição tem por título a criação. E nós vamos falar, 3.1, sobre a criação do universo. Então, do ponto de vista teológico, bíblico, o que nós podemos assumir é que a criação do universo se deu, Deus criou o que é visível daquilo que é invisível. E há uma expressão latina que é utilizada para expressar essa doutrina teologicamente, que se chama creatio ex nihilo, ou seja, a criação do nada. Então Deus criou as coisas que nós vemos daquilo que não pode ser visto. Então essa é a narrativa do primeiro capítulo do Gênesis, mais precisamente Gênesis 1:1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo hebraico aqui, bará, então é justamente um verbo que faz alusão ao ato criativo de Deus, mas um tipo de criação muito específica, é a criação que se cria do nada. E a esse respeito, nós assumimos com os teólogos judeus e cristãos de que somente Deus pode ser sujeito desse verbo, porque somente Deus é capaz de criar aquilo que é visível daquilo que não é visível. Deus é capaz de criar do nada coisas que podem se tornar visíveis. Inclusive, há uma máxima aí que é atribuída a Lavoisier na ciência, que diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então é, de certo modo, um reconhecimento dessa verdade bíblica, que somente Deus criou. De lá, o que o ser humano tem feito e o que tem acontecido na natureza são transformações, modificações e adaptações. Então Deus é o Criador, Ele é o único que cria a partir do nada. E vamos reforçar essa doutrina citando o versículo que eu já li, Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Isso porque Deus utilizou a palavra para criar. Então a palavra, inclusive, na própria terminologia hebraica, dá a ideia de
criação. Então Deus criou através da palavra. Foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, pastor Fábio, daí nós aprendemos que a criação do universo se deu de forma muito especial e que essa criação foi realizada a partir de um Criador que é Deus. É verdade. O escritor aos Hebreus, ele confirma isso, dizendo que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou aquilo que é visível, né? Ele veio a partir do invisível. Deus, ele é criador por natureza. Tópico 3.2, a narrativa da criação em Gênesis, capítulo 1. Algumas pessoas têm dificuldade de crer nos primeiros capítulos de Gênesis, principalmente Gênesis, capítulos 1 e 2, de não acreditar nessa narrativa da criação, mas a Bíblia é muito clara em deixar que isso aqui não é uma narrativa, não é um conto, isso aqui não é uma ficção, não é uma narrativa ficcional, mas é uma narrativa histórica, é uma narrativa de fatos. Inclusive Jesus citou versículos do capítulo 1, dos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Jesus apelou para a questão da criação. Então isso é muito importante. Evidentemente que a Bíblia não é um livro detalhado para detalhar como é que foi, como é que Deus fez essas coisas. Não, senhor. A Bíblia apenas se importa em dizer que quem fez foi Deus. O universo foi criado, teve uma origem, teve um início, e quem criou ele, foi Deus. Isso é o que é mais importante. Os detalhes de como criou, isso aí já não foi revelado. Apenas a Bíblia diz que foi criado pela palavra de Deus. Então, esses 6 dias da narrativa da criação em Gênesis 1, bem resumido, é bastante resumido, mas mostra que todas essas coisas aqui na Terra foram criadas, mas uma coisa de muita importância aqui na criação é o que aconteceu no 6º dia. No 6º dia, Deus criou o homem. O homem, ele é obra-prima da criação de Deus. Foi a criatura mais bela e mais maravilhosa que Deus criou. Inclusive, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, mostra que a criação do homem foi antecedida ou precedida por um conselho divino, em que a Trindade se reuniu lá e decidiram. Diz o texto, Gênesis 1, 26 e 27, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a gente vê aí que no final Deus criou o homem é a coroa da criação de Deus, é o ápice da criação de Deus. E no capítulo 2, no versículo 7 de Gênesis, a Bíblia revela um pouquinho, de como foi feito esse processo, e diz o texto sagrado, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui a gente já vê a constituição do ser humano. Então ele criou o corpo do homem do pó da terra. Isso significa que o corpo do homem é feito de matéria que existe aqui na terra, de matéria terrestre. Se alguém pegar um corpo humano e fizer uma análise de laboratório, vai olhar, vai ver, vai perceber que todos os elementos químicos que existem no corpo humano também existem na natureza. É matéria igual que tem na natureza. Mas a Bíblia diz também que além do corpo humano, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, ou seja, passou a ser um ser vivo.
passou a ser um ser humano. Então o homem também tem esse lado imaterial, esse fôlego de vida, né, que Deus soprou nas narinas do homem, é a parte imaterial do homem, que alguns dizem que é subdividida em alma e espírito, e outros dizem que essa parte imaterial do homem, ora a Bíblia chama de alma, ora a Bíblia chama de espírito, mas que é a mesma coisa. Então não vamos aqui entrar nesse detalhe da tricotomia versus dicotomia. O fato é que o homem é uma criatura especial de Deus, e Deus não criou uma população de seres humanos, ele criou apenas um homem de forma especial. O salmista, no Salmo 139, versículo 15, diz que os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido. A palavra hebraica que é traduzida aqui por entretecido significa fabricar ou manufaturar com habilidade. É como você está fazendo uma obra de arte, com as próprias mãos. Então o homem, ele foi criado por Deus de uma forma muito especial, com arte, com beleza, com amor, e nós vemos que o homem, ele é superior a todo e qualquer ser vivo, não somente biologicamente, mas psicologicamente, espiritualmente. Pastor José Roberto já falou aqui em Atos 17, 26, naquele discurso de Paulo lá no Areópago, que disse que de um só Deus fez toda a geração dos homens, todos nós somos descendentes de Adão, né? É isso mesmo. Então, já para concluir, nós queremos reafirmar aqui que nós cremos num Deus único, verdadeiro, e que esse Deus único e verdadeiro é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Criador de todas as coisas. Queremos convidar você a continuar o debate na Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Todos os domingos, Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor, e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor, pastor José Roberto. O debate continua na nossa classe da Escola Bíblica Dominical.